Eu dou graças a Deus e a você, meu amigo que me acompanha aqui no canal, porque já chegamos a 200 mil inscritos, pouco mais de 200 mil inscritos. Muito obrigado por sua confiança nesse trabalho que Nelson e eu apresentamos para você. O nosso objetivo é ajudar você a entender a Bíblia, a perceber que na Bíblia temos todas as respostas que precisamos para encontrarmos a salvação eterna e para termos qualidade de vida desde já. E a Bíblia é o melhor livro de todos para desenvolver a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa intelectualidade, se permitirmos que a Bíblia assim o faça. Não é? Ter simplesmente a Bíblia e colocá-la debaixo do braço e dizer que é um cristão não adianta nada se você não estuda devidamente e se não coloca em prática os seus princípios, não exercita a sua mente para entendê-la. Muitas pessoas perguntaram aqui no meu canal a respeito de profecias de Ellen White. Talvez você não tenha ouvido falar sobre Ellen White. Ellen White é a cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós, Adventistas do Sétimo Dia, cremos que ela recebeu o dom profético. Eu não vou comentar agora sobre as profecias de Ellen White, eu farei num outro vídeo. Eu prometo para você, eu vou produzir um conteúdo de mais qualidade a respeito do tema para poder lhe ajudar nisso. Porém, o conteúdo de hoje tem uma extrema qualidade porque ele vai abordar também um outro aspecto. Uma internauta fez um questionamento dizendo o seguinte, que na Igreja Adventista, para se batizar, a pessoa tem que crer em Ellen White como profetisa. Diz que isso é imposto para que a pessoa seja batizada. E ela também argumenta, entre outras coisas, que por que crer em Ellen White como profetisa se o nome dela não está na Bíblia? Então, eu acho que é muito importante respondermos esses dois grandes questionamentos num vídeo só, para depois eu produzir mais um conteúdo de qualidade no outro vídeo, falando de algumas das principais profecias dela. Tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, a Bíblia não cita os nomes de todos os profetas, porque isso é impossível. A Bíblia não cita nomes de todos os profetas. E a Bíblia, obviamente, ela não pode também citar os nomes de todos os profetas que viriam a existir. A Bíblia não menciona, obviamente, todos os nomes de profetas, e muito menos dos profetas que existiriam depois. Porém, a Bíblia menciona a existência do dom profético. E se a Bíblia menciona o dom profético, isso é o que importa. Não importa se a Bíblia não menciona o nome dos profetas todos que surgiriam, mas se a Bíblia menciona a existência do dom profético pouco antes da volta de Cristo, isso indica que isso pressupõe que surgiriam profetas. Não é? É mais lógico crermos nisso. E dos muitos textos que existem na Bíblia, eu vou ler aqui um, que eu acho um dos principais sobre o assunto, está em Atos capítulo 2, versos 17 e 18. Esse texto diz que nunca existiria um momento na história em que Deus não se utilizaria de um profeta. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Veja, não menciona os nomes dos filhos e das filhas que profetizariam, mas menciona, profetizariam, filhos e filhas profetizariam. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei meu espírito, até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Veja, a Bíblia promete a existência do dom profético, só que ela não informa os nomes daqueles que viriam a ser profetas. Isso não é relevante, e até mesmo isso é impossível. Imagine se Deus fosse aqui dar os nomes de todos os profetas que viriam no futuro. Isso é ilógico. O que importa é que a Bíblia promete que pouco antes da volta de Cristo, o dom profético continuaria em vigor. Você é um irmão evangélico que pode estar se perguntando, mas por que precisamos de um dom profético se a Bíblia é completa? Você tem toda a razão, a Bíblia é completa. Deus não precisa de nenhum profeta para completar a Bíblia. Por exemplo, eu tenho um profundo carinho e respeito pelos mórmons, pessoas amáveis, pessoas missionárias, mas a disposição
do fundador Joseph Smith Jr., não é? De ter o livro Mórmon como uma espécie de correção da Bíblia, isso já demonstra que ele não é um profeta bíblico. Não é um profeta de acordo com as características bíblicas. Por quê? Porque o dom profético nos últimos dias não é para acrescentar algo à Bíblia, mas é para estimular as pessoas a irem para a Bíblia. E foi exatamente isso que aconteceu com os escritos de Ellen White. Quando estudamos a vida e a obra de Ellen White, nós percebemos que mesmo sendo uma pessoa como nós, pecadora, cheia de falhas, Deus usou o ministério e a obra de Ellen White para levar a nossa mente à Bíblia. Então acontecia de muitos irmãos negligenciarem o estudo da Bíblia e Deus dar para Ellen White visões ou sonhos, e ela escrevia isso em forma de cartas e dava para esta pessoa. E a pessoa era estimulada a mudar de vida e a ir para a palavra de Deus para buscar mudança de vida. Então Ellen White nunca colocou os escritos dela como sendo uma segunda Bíblia. Um outro detalhe que eu tenho que analisar com você é o seguinte. Na Bíblia nós aprendemos que há dois tipos de profetas verdadeiros. Os profetas canônicos e os profetas não canônicos. Os profetas canônicos são aqueles que têm livros no cânon ou na lista de livros inspirados. Profetas não canônicos são aqueles que não têm livros no cânon ou na lista de livros inspirados. Ellen White faz parte desse segundo grupo. Ellen White não é uma profetisa canônica, né? A Bíblia é completa. Ela não precisa de alguém para completá-la. Porém, a Bíblia diz que mesmo ela sendo completa, Deus se utiliza de profetas não canônicos. Pois como diz Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então Deus precisa usar o dom profético, não é? Para até mesmo levar o povo para a palavra de Deus, que é a Bíblia. E você vê aqui em 2 Crônicas 9:29, que Deus conta com profetas não canônicos, não é? Você pode ler também 1 Crônicas 29:29, mas eu vou ler aqui 2 Crônicas 9:29, que diz assim, ó. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Natã, nas profecias de Aías, de Siló, e nas visões do vidente Ido, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. São mencionados aqui 3 profetas que não têm livros na Bíblia. Natã não tem livros na Bíblia, Aías não tem livros na Bíblia e Ido não tem livros na Bíblia. Eles são profetas não canônicos. Não têm livros na Bíblia, mas são inspirados. Foram usados por Deus para levar as pessoas de volta à Bíblia. É essa a visão que nós temos de Ellen White. Nós não cremos que Ellen White foi um complemento à Bíblia ou uma substituição da Bíblia. Isso é uma aberração. Quem afirma isso a nosso respeito não sabe o que está dizendo. Agora, nós cremos que Deus usou o dom profético dado a ela para direcionar as pessoas para a palavra de Deus. E eu quero lhe provar isso. Eu quero mostrar para você que Ellen White, diferente de outros supostos profetas dos últimos dias, Ellen White não chamava a atenção das pessoas para os seus escritos, mas para a Bíblia. Aqui está uma diferença muito grande. Quando um apologista na internet compara Ellen White com Joseph Smith Jr., ou compara Ellen White com outro profeta pós-moderno, esse apologista demonstra ser extremamente limitado na sua compreensão do dom profético bíblico e da forma como a igreja adventista apresenta o dom profético. Eu quero mostrar aqui para você algumas citações muito importantes de Ellen White sobre a Bíblia, para você perceber que o dom profético dado a ela jamais foi para completar a Bíblia e que ela nunca exaltava os seus escritos, ela exaltava a Bíblia. E depois dessas citações eu vou responder ao questionamento de uma internauta que disse o seguinte, que é imposto aos adventistas a aceitarem Ellen White como profetisa. Eu vou deixar que a própria Ellen White responda isso numa de suas obras. Então, espera um pouquinho. Vamos ver. Eu vou mostrar aqui para você algumas citações do livro Caminho a Cristo. Tá? Aqui, no livro Caminho a Cristo, no capítulo intitulado O Conhecimento de Deus, no capítulo 10,
Tem várias citações de Ellen White sobre a Bíblia. E eu queria que você, meu amigo, meu irmão, não importa a igreja a qual você pertença, eu queria que ao você prestar atenção nesses textos, você me dissesse se é coerente ou não a acusação de que os adventistas fazem de Ellen White uma segunda Bíblia ou que os escritos de Ellen White complementam a Bíblia. Eu queria que você refletisse nisso com muita sinceridade. E que você percebesse uma coisa também. Ela tem uma das mais importantes características de um profeta verdadeiro, que é exaltar a palavra de Deus e não ela mesma. Então vamos lá, primeira citação aqui na página 87. Deus nos fala por meio de sua palavra. É ali que encontramos em linhas mais claras a revelação do seu caráter, da sua maneira de tratar as pessoas e da grande obra de redenção. Aqui ela exalta, obviamente, a Bíblia. Na página 88, olha o que ela diz. Sim, toda a Bíblia fala de Cristo. Desde o primeiro registro da criação, pois sem ele nada do que foi feito se fez, João 1,3, até a promessa final, eis que venho sem demora, Apocalipse 22,12. Lemos sobre suas obras, ou seja, em toda a Bíblia, né, lemos sobre as obras de Cristo e ouvimos sua voz. Se você quiser conhecer o Salvador, estude as Santas Escrituras, a Bíblia. Você vê ela colocando os escritos dela aqui no mesmo patamar que a Bíblia? Você não vê ela fazendo isso. Ela diz assim, se você quiser conhecer o Salvador, estude as Santas Escrituras, a Bíblia. Ela chama de Santas Escrituras a Bíblia, não os escritos dela. Você vê como muitos apologistas são mal informados ou tendenciosos? Continua. Encha seu coração com as palavras de Deus. Elas são a água viva que irá saciar sua sede. Elas são o pão vivo que vem do céu. Na página 89 diz assim, a Bíblia não foi escrita apenas para os eruditos, pelo contrário, destina-se às pessoas comuns. As grandes verdades necessárias para a salvação são apresentadas com a clareza do sol do meio-dia. Ninguém errará, nem se perderá no caminho, exceto os que seguirem os próprios julgamentos em vez da vontade revelada de Deus. Agora, olha essa outra citação na página 90. Não devemos aceitar o testemunho de homem algum quanto aos ensinamentos das Escrituras, mas devemos estudar por nós mesmos as palavras de Deus. Se permitirmos que outros pensem por nós, nossa energia e as habilidades que adquirimos se atrofiarão. Que coisa fantástica isso aqui. Não é? Ela, com seus escritos, levava as pessoas para a Bíblia, mas sempre dizia, estudem a Bíblia, aprendam a pensar por vocês mesmos, porque se vocês permitirem que outros pensem por vocês, a energia e as habilidades de vocês, inclusive intelectuais, vão se atrofiar. Então, olha que equilíbrio, que exaltação da Bíblia que Ellen White fazia. E ela continua, a mente se expandirá se for empregada para verificar como os assuntos da Bíblia se relacionam entre si. E na comparação de passagem com passagem e de coisas espirituais com coisas espirituais. Continua. Não há nada mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum livro é tão capaz de elevar nossos pensamentos e dar vigor às habilidades como as grandiosas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, as pessoas teriam uma mente mais esclarecida, um caráter mais nobre e firmeza de propósito, coisas raramente vistas nos dias de hoje. É muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada da Bíblia. Então você percebe? Ela não chama a atenção para ela. Ellen White chama a atenção para a Bíblia. E na mesma página 90, olha que outra dica legal para quem quer realmente aprender da Bíblia. Esteja sempre com sua Bíblia. Leia sempre que tiver oportunidade. Decore as passagens.
Mesmo andando pelas ruas, você pode ler uma passagem e meditar sobre ela, memorizando-a. E aí, na página 91, a Bíblia nunca deveria ser estudada sem oração. Então, essas são algumas das razões que me levam a crer que Ellen White foi uma profetisa não canônica. Ela foi usada por Deus para nos incentivarmos a estudarmos a Bíblia. Agora, alguém pode se perguntar, e quanto à afirmação da internauta de que é imposto às pessoas aceitarem Ellen White como profetisa? Eu quero lhe mostrar que não é assim. Por que que na Igreja Adventista do Sétimo Dia costuma se perguntar, não é, por exemplo, na ficha de batismo, se a pessoa aceita ou não o dom profético manifesto na vida e obra de Ellen White? Não que isso seja uma condição para ela ser uma cristã, não é isso. É que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja muito transparente. Existem muitas igrejas que batizam as pessoas e depois que as pessoas estão batizadas, estão lá dentro, é que as pessoas vão conhecer algumas coisas do que essas igrejas ensinam. A Igreja Adventista é muito preocupada com isso. A Igreja Adventista do Sétimo Dia quer que as pessoas venham para a igreja por livre e espontânea vontade e de uma forma coerente. Então, o que nós fazemos na igreja, o que eu aprendi e o que eu ensino a muitas pessoas é o seguinte, que para sermos cristãos adventistas do sétimo dia, coerentes com a nossa fé, nós temos que crer no dom profético revelado na Bíblia, independente se fosse Ellen White ou outra pessoa chamada por Deus para ser profetisa. Você entende? E, obviamente, nós temos que informar. Nós usamos muitas vezes a ficha de batismo, até mesmo para fazer uma recapitulação daquilo que as pessoas estudaram nos estudos bíblicos. Então, a Igreja Adventista não quer batizar ninguém simplesmente por batizar ou pela emoção. A Igreja Adventista, sim, quer que o Espírito Santo toque no coração da pessoa, mas nós também queremos que a pessoa tenha a sua razão despertada. Então, a pessoa é informada acerca da nossa crença e a pessoa é ensinada o quê? De que para ela ser uma cristã adventista coerente com a sua fé, ela crê no dom profético que foi manifesto na vida e obra de Ellen White. E se a pessoa tem dificuldades em crer? Vamos deixar que a própria Ellen White responda sobre isso. Veja como os críticos muitas vezes não sabem o que dizem, né? Quando dizem assim, a igreja impõe que a pessoa aceite Ellen White. Não é assim que a coisa funciona. A própria Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 328 e 329, tem conselhos preciosos sobre isso. E eu quero que você avalie comigo, meu internauta, se ela foi ou não coerente com isso que ela disse aqui. Há alguns, aqui não se menciona o nome da cidade, né, onde estava tendo o problema, que eram filhos de Deus, mas duvidavam das visões, ou seja, das visões proféticas que ela tinha. Outros havia que não lhes faziam nenhuma oposição, contudo não ousavam assumir atitude definida a seu respeito. Alguns eram céticos e tinham suficientes motivos para isso. As falsas visões e práticas fanáticas, bem como as consequências desastrosas que delas decorreram, exerceram sobre a causa em o inconsciente uma influência capaz de tornar as pessoas desconfiadas de tudo que se apresentasse com o nome de visões. Então veja, ela reconhece que há pessoas que haviam nos dias dela, pessoas com dificuldades de aceitar o dom profético dela, porque essas pessoas presenciaram muitas práticas e visões fanáticas com consequências desastrosas. Então você vê Ellen White compreendendo essas pessoas. E aí ela continua, ó. Todas essas coisas devem ser tomadas em consideração, procedendo-se com sabedoria. Não se deve atribular nem forçar os que nunca tenham visto um indivíduo receber visões e não possuem um conhecimento pessoal de sua influência. Você não vê nada de imposição aqui. Essas pessoas não devem ser separadas dos benefícios e privilégios de membros da igreja. Se no demais, a sua vida cristã se prova correta e tem um bom caráter cristão. Ela não manda remover ninguém da igreja.
Você entendeu? Pelo contrário, ela diz que essas pessoas não devem ser separadas dos benefícios e privilégios de membros da igreja. E não devem ser forçadas. Alguns, conforme me foi mostrado, receberiam as visões públicas julgando a árvore pelos seus frutos. Outros são como o duvidoso Tomé. Não podem crer nos testemunhos publicados, nem convencer-se deles pelo testemunho de outros, precisando ver e tirar a prova por si mesmos. Estes não devem, por isso, ser postos de lado, cumprindo tratá-los com paciência e amor fraternal, até que tomem posição e tenham opinião diferida contra ou a favor deles. Se, porém, aqui já vem um equilíbrio para o outro lado, não é? Se, porém, começarem a combater as visões de que não têm conhecimento, ou seja, tem muita gente que gosta de combater o que não conhece, né? Se levarem a sua oposição ao ponto de opor-se àquilo de que não tem experiência e se sentirem ofendidos quando aqueles que creem que essas visões são de Deus falarem delas nas reuniões e se confortarem com a instrução dada através delas, a igreja pode saber que eles não estão certos. O povo de Deus não deve curvar-se servilmente ou submeter-se a esses descontentes e abrir mão de sua liberdade. Deus pôs os dons na igreja para que ela possa ser beneficiada por eles. E quando professos crentes, na verdade, se opõem aos dons e lutam contra as visões, pessoas ficam em perigo e é então tempo de trabalhar em favor delas para que os fracos não sejam desviados por sua influência. Diga-me uma coisa, internauta, isso aqui é forçar a barra? É colocar Ellen White como um requisito para ser cristão? E uma outra pergunta que eu queria que você me respondesse aqui nos comentários. Ellen White foi coerente ou foi incoerente? Ela contradisse o bom senso? Ela contradisse a Bíblia? É óbvio que não. Mas eu gostaria de ter o seu comentário. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, já foi um pouco mais longo. Porém, como é um assunto realmente um pouquinho mais complexo, precisamos abordar ele um pouquinho mais. Em outro momento eu prepararei um vídeo sobre profecias de Ellen White, mas eu quero repetir para você um conceito. Ellen White tinha a principal função de levar as pessoas para a Bíblia. Por meio de cartas, livros, testemunhos simples e diretos, levar as pessoas para o Salvador e para a sua palavra. E esta é uma grande e verdadeira característica de um verdadeiro profeta.